Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais um vídeo do livro aos Hebreus, nossa segunda aula aqui com vocês. Se você, porventura, não assistiu o primeiro vídeo, então volte lá. Eu vou deixar aqui nos cards para você e busque a primeira aula, a introdução, para depois então você entrar aqui nesta segunda aula, ok? Antes de começarmos, aquele pedido, se inscreva no canal se não é inscrito, ative o sininho, compartilhe o vídeo. Se você gostar do conteúdo, deixa aí o seu like, tá bom? E os comentários pode deixar aí também que, na medida do possível, eu estarei respondendo a vocês. Bom, vamos lá, estudo aos Hebreus. Nós já vimos a primeira aula, que foi uma aula introdutória, e agora nós vamos entrar no livro propriamente dito. Vamos lá. Nós temos aqui no nosso primeiro tópico a superioridade de Cristo, do capítulo 1 até o capítulo 4, verso de número 13. Nesse primeiro momento, versos 1 até o verso 1 até o verso 3, nós vamos tratar a respeito da excelência pelo que é em si mesmo. Ou seja, nós estamos aí com o título principal, a superioridade de Cristo e a sua excelência pelo que é em si mesmo. Depois nós veremos Cristo sendo superior aos anjos, aí é do verso 4 até o capítulo 2 e o verso 18, e uma exortação que é o perigo da negligência. Sempre lembrando que nós destacamos na primeira aula que nós vamos ter sempre um grupo de assuntos que o escritor ele vai desenvolver, e assim que termina esse grupo de assunto, esse assunto, ele então traz uma aplicação por meio aí de uma exortação. E no capítulo 2, do verso 1 ao verso 4, nós já temos a primeira. Porém, eu quero agora olhar para o texto propriamente dito, para que nós possamos então iniciar os nossos estudos aqui do livro aos Hebreus. Capítulo 1, versos 1, 2 e 3, leio: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Os 3 primeiros versos destaca aqui para os cristãos daquela ocasião que Jesus, que Deus, o Pai, ele falou antigamente, ele falou aos pais de muitas maneiras, muitas vezes. E como que o Senhor fez isso? Ele o fez por meio dos profetas. Ou seja, os profetas, eles tinham uma mensagem da parte de Deus para transmitir ao povo naquela ocasião. Essa era a forma como Deus ele fazia. E ele fez isso muitas vezes. E de muitas maneiras, porque cada profeta ele tinha a sua característica. Nós já estudamos aqui na escola teológica todos os profetas, os irmãos já estudaram, e viram como que o Senhor usava cada um de uma forma bem peculiar. Então, era a maneira e a forma como Deus fazia. Agora, nesses últimos dias, se referindo àquela oportunidade do destinatário desses escritos, o Senhor,
ele estava agora falando através do próprio Filho. Se aqueles homens no passado, eles tinham a palavra de Deus neles e transmitia para os demais homens, agora nós não temos mais um homem que possui a palavra de Deus. Não, agora nós temos a própria palavra de Deus que agora está encarnada, está entre nós. É muito diferente agora a forma como Deus ele está falando com os homens. Então prestemos bem atenção nisso aqui. Conforme João escreve, o verbo que estava com Deus e o verbo que era Deus, este verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo não era um homem como ou parecido ou igual aos profetas do passado, que continham neles uma mensagem de Deus para transmitir. Não, Jesus, ele era a própria mensagem. Jesus, ele era a própria palavra de Deus. Ele era o próprio verbo que se fez carne e veio habitar entre nós. Então esse destaque tem que ser feito porque esse é o propósito do escritor. Mostrar para aqueles cristãos judeus que eles agora estavam na excelência. Eles não viviam uma época semelhante aos pais, que realmente tinham também uma mensagem da parte de Deus, porém por meio de homens como qualquer um deles. Mas agora eles estavam tendo a oportunidade de ouvir a própria palavra de Deus direta, transmitida uma mensagem de Deus por meio do seu próprio Filho, que se fez carne e habitou entre nós. E aqui ele diz, nos falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem ele constituiu herdeiro de tudo e por quem também ele fez o mundo. Qual profeta que tinha essa característica? Em que o Senhor tenha feito o mundo por meio dele. Ou então, depois de tê-lo usado como profeta na terra, o elevou ou constituiu acima de todas as coisas. Com nenhum profeta, Deus, ele fez tal coisa. Agora, Jesus Cristo, ele não, ele é a própria palavra do Senhor. E ele veio aqui, fez a obra de Deus, realizou a vontade do Pai, morreu na cruz, ao terceiro dia ressuscitou e subiu aos céus. E está assentado à destra de Deus Pai. Ou seja, o Pai o constituiu herdeiro de todas estas coisas, tá? Então, por quem fez também o mundo. Ou seja, tudo que foi criado pelo poder da palavra de Deus, pelo verbo. E quem era? O próprio Cristo, o próprio Senhor agora, que se fez carne. Então nós continuamos aqui observando qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Nenhum homem na antiga aliança pôde realizar uma obra perfeita de modo a perdoar os pecados dos homens. Tanto é que na primeira aliança tudo era repetido, constantemente, diariamente, mensalmente, anualmente, sempre repetindo. Porque aqueles rituais eles não tinham poder para limpar o homem, para purificar, para transformar a vida do homem. Não, não tinha esse poder. Agora, Cristo não. Cristo, quando se manifesta e morre naquela cruz, ele fez ali a expiação dos nossos pecados e realmente purificou todos aqueles que têm fé nele. Então, essa é a excelência de Jesus Cristo e a sua superioridade agora
e a excelência pelo que realmente ele é em si mesmo, totalmente diferente dos demais que antigamente havia passado por esta terra. Continuando a nossa leitura, Jesus então ele foi feito mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que todos eles. E esse desenvolvimento agora vai desse verso 4 até o verso de número 18 do capítulo de número 2. Então, nenhum anjo, para destacar alguns versículos, nem todos, que senão a nossa aula vai ficar muito longa, mas o verso 14 do capítulo 1, por exemplo, não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então, qual que é o papel do anjo? Está aqui no verso 14. Ele é, ou eles são, ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação, para servir a igreja. Não é o caso de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é o contrário. A igreja está para servir ao Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor. E a nenhum dos anjos o Senhor Deus constituiu numa posição, ou colocou numa posição, como colocou o seu próprio filho. Portanto, ele, Jesus, ele é mais excelente, ele é superior aos anjos. No capítulo 2, o verso 1, nós temos a conclusão desta primeira parte do tratado. Aqui está a característica do tratado, né? Ele vai desenvolvendo e logo no capítulo 2 nós já temos a primeira conclusão. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Esta é a exortação. Verso 2. Porque se a palavra dita ou falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a sua justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais, milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade? Olha o destaque. Na época da dispensação da lei, que foi entregue a um medianeiro por mão dos anjos, e por isso os hebreus, os judeus, tinham um respeito muito grande pelos anjos. E se aquela dispensação ela foi séria e toda desobediência teve a sua punição, mesmo que aquilo tenha sido passageiro, era uma sombra, mesmo assim teve uma justa retribuição pela desobediência. O escritor agora destaca: imagine se agora, que é o próprio Senhor que se manifestou, e ele trouxe a mensagem de salvação para cada um de nós. Imagine se nós formos negligentes em relação ao Senhor Jesus. Se no primeiro concerto toda a negligência tinha aí a sua punição, imagine agora na nova aliança. Portanto, a nova aliança ela é muito mais excelente do que a primeira. Sendo assim, também não deve haver negligência, brincadeira com as coisas de Deus. As coisas de Deus são sérias e devem ser, então, realmente observada a sua seriedade, e quem agora está envolvido com essa obra deve sim olhar para Jesus, autor e consumador da sua fé, e caminhar para frente, jamais retornar. Então nós temos essa exortação a respeito do perigo da negligência, ou seja, de fazer a obra de Deus de uma forma relaxada, de uma forma muito mole, relapso. Não podemos ser.
nós temos que ser diligentes na obra do Senhor, e é esta a primeira exortação que nós deixamos aqui no nosso estudo a respeito aos Hebreus, do livro aos Hebreus. E estamos vendo essa primeira parte, a superioridade de Cristo e a sua excelência pelo que ele é em si mesmo. E esta exortação a respeito do perigo da negligência. Terminamos esta aula aqui e no próximo vídeo retornarei para mais um estudo com vocês. Até lá, fiquem na paz do Senhor.